Dando continuidade, falaremos agora sobre hipérbole. Qual a definição de hipérbole? Hipérbole é o conjunto de todos os pontos de um plano cuja diferença das distâncias em valor absoluto a dois pontos fixos desse plano é um valor constante. O que significa isso? Está vendo aqui? Eu tenho esse aqui, chamado ramo da hipérbole, essa curva aqui. Daqui eu tenho um outro lado aqui também, chamado outro ramo da hipérbole, são dois ramos, essa hipérbole. E o que eu tenho marcado aqui? Tenho marcado um ponto P, certo? Então, se eu calcular a distância do ponto P até o foco F1 aqui, calcular a distância do ponto P até o foco F2, fazer essa diferença, tomar o valor positivo, certo? O valor absoluto, o valor em módulo. Esse valor vai ser igual à distância desse vértice aqui, da hipérbole, até esse vértice aqui, tá vendo? Então, esse valor aqui, essa distância aqui, ela é igual à diferença da distância do ponto P até F1 menos a distância do ponto P a F2. Isso tomando o valor absoluto. Temos aqui no GeoGebra um exemplo aqui da hipérbole, certo? O que eu fiz aqui? Temos aqui um ramo da hipérbole, aqui temos outro ramo da hipérbole, temos um ponto P aqui. Ó. Esse ponto P pode deslocar nesse ramo da hipérbole aqui à vontade. Eu posso deformar essa hipérbole. Mas o que vai permanecer aqui? Ó? Quando eu faço a diferença, vou tentar colocar um valor mais bonitinho aqui, vamos ver se eu consigo. Quando eu faço a diferença aqui, a distância do ponto P até F1 menos a distância do ponto P até F2, pego o valor positivo disso, é a mesma coisa que calcular a distância de A1 até o A2 aqui. Se eu fizer aqui 7,51 menos 3,47, o que eu vou obter como resposta? 4,04, certo? E mesmo que eu deforme essa hipérbole aqui à vontade, essa diferença vai se manter, essa relação se mantém, melhor dizendo. Então, a distância do ponto P até F1 menos a distância do ponto P a F2, esse valor tomado de forma positiva, né, o valor em módulo, é igual à distância do ponto A1, do vértice A1, até o vértice A2, certo? Da mesma forma que temos na elipse, na hipérbole, temos também alguns elementos importantes, certo? Os elementos da hipérbole são esses aqui. Ó. Eu tenho aqui esse valor F2 aqui, esse valor aqui que é o F1, esses são chamados os focos da hipérbole, certo? Então esses dois pontos aqui são os focos desta hipérbole. Um outro elemento importante é esse aqui, ó, a distância focal, certo? O que a distância focal é? É a distância entre o foco F1 e F2, essa distância aqui, de F1, do ponto F1 até o ponto aqui F2. Esta é a distância focal. Essa distância focal média aqui, ó, se eu calcular essa distância todinha do F1 até F2, ela vai ser representada por 2C, ok? Temos também o centro da hipérbole, certo? A hipérbole possui um centro. O centro é esse que está bem aqui, ó, representado pela letra C maiúscula aqui. Ó. Ele é o que? Ele é o ponto médio do segmento F1, F2 aqui. É a metade desse segmento. Ele fica na metade do segmento aqui, F1, F2, o centro da hipérbole. Outro elemento é esse que está marcado bem aqui. Ó. Esse aqui é, como eu já tinha comentado, né, o vértice da hipérbole. Então aqui está o vértice da hipérbole, o vértice A1. E aqui, bem nesse ponto aqui, temos o vértice A2, certo? Então esses são os vértices da hipérbole. Um outro elemento importante é esse que está marcado aqui, chamado eixo real ou transverso, certo? O que é esse eixo real aqui? Ele é esse segmento aqui, é formado pelo ponto A1 e pelo ponto A2. Esse aqui é chamado eixo real da hipérbole, o segmento A1, A2. Esse segmento A1, A2, ele mede 2A, como está destacado aqui, a distância do centro até o vértice A2 vale A, a distância do centro até o vértice A1 também vale A. Então, a distância total aqui vale 2A.
Temos também um eixo que é denominado eixo imaginário ou não transverso. Ele é quem? Ele é esse segmento aqui, ó, formado pelo ponto B1 e pelo ponto B2. O comprimento dele aqui, ó, ele mede B, de B2 até o centro mede B, e do centro até B1 também mede B. Então, o comprimento desse segmento B1 e B2, ele vale 2B, certo? Uma coisa importante a se destacar também, que o eixo imaginário e o eixo real, ou seja, o eixo formado pelo segmento F1 e F2 e o eixo formado pelo segmento B1 e B2, são perpendiculares, certo? Passam pela origem e são perpendiculares, formam um ângulo de 90 graus. Essas retas aqui, ó, tem essas retas desenhadas aqui, certo? Que passam pelo centro aqui, ó. Elas servem aqui para ajudar a traçar essa hipérbole e elas são as assíntotas da hipérbole. O que significa isso? Significa que essa hipérbole aproxima bastante dessa reta, mas não vai cruzar a reta. Vai se aproximar bastante aqui e vai crescer de forma imensa aqui, mas nunca vai encostar ou passar essa reta aqui, ó. Essa reta aqui, a reta R ou a reta S. Elas nunca serão tocadas ou ultrapassadas pelo ramo da hipérbole. Essas retas servem como assíntotas da hipérbole. Note que temos o seguinte aqui, ó, temos um ângulo, que é esse ângulo aqui, é formado entre a reta R e formado entre a reta S, certo? Esse ângulo aqui, ó, ele determina o que? Ele vai determinar a abertura dessa hipérbole, certo? Quanto maior for esse ângulo, maior, ou melhor dizendo, mais aberta vai estar essa hipérbole. Podemos também calcular a excentricidade da elipse. A excentricidade é dada por essa razão aqui, C sobre A, certo? Então, essa é a excentricidade da hipérbole. Aqui temos as consequências da excentricidade. Quanto maior for a excentricidade, maior será a abertura. Mais abertos estarão esses ramos da hipérbole. Então, quanto maior for essa excentricidade, mais aberta a hipérbole vai estar. Estamos vendo aqui equações reduzidas da hipérbole. Todas que estamos considerando, como consideramos em elipse, todas estão com o centro na origem, centro 0, 0. O que eu tenho aqui? Para determinar essa equação aqui, que é chamada equação reduzida da hipérbole, basta eu aplicar a definição da hipérbole, como sendo aquele lugar geométrico. Então, o que eu faço aqui? Eu pego um ponto P que está nesse ramo da hipérbole, calculo a distância dele até o ponto F1, calculo a distância desse ponto até o F2, faço a diferença dessas distâncias em módulo, e isso vai ser igual a quem? Vai ser igual à distância do vértice A1 até o vértice A2. Trabalho com essa equação aqui e vou chegar nesta equação reduzida. Note o seguinte aqui, ó, do centro até o vértice dessa hipérbole, ele é denominado de A. Então, a distância do centro até o vértice, ele é denominado de A. E a distância desse centro aqui até o foco da hipérbole, ele é denominado de C. Temos uma situação diferente aqui agora. O que acontece aqui? Nesse caso, a hipérbole agora está apresentada de uma forma diferente. O foco está sobre o eixo Y aqui, ó. Então está representado, o foco está sobre o eixo Y. Aqui os focos, né, estão sobre o eixo Y. O que tem diferente dessa hipérbole com a hipérbole anterior? A hipérbole anterior, ela era dessa forma aqui, ó, x² sobre A ao quadrado menos y² sobre B ao quadrado igual a 1. Lembra lá? Então aqui, ó, quando tem x² sobre A ao quadrado, isso aqui é positivo, eu vou ter que a hipérbole será dessa forma aqui, ó. Ele estará assim. Os focos serão no eixo x. Quando o y sobre A ao quadrado aqui for positivo, o que acontece? A hipérbole estará nesta forma aqui, ó. O foco vai estar sobre o eixo y, certo? Nessa forma aqui, o foco sobre o eixo x. Dessa forma aqui, foco sobre o eixo y.
Vou colocar aqui o foco e foco aqui. Aqui temos um exemplo numérico desta hipérbole que está desenhada aqui no lado esquerdo. Aqui eu tenho a equação reduzida, x² sobre 9 menos y² sobre 4 igual a 1. Essa equação posso reescrevê-la como sendo x² sobre 3² menos y² sobre 2², isso igual a 1. Esse número aqui, ó, ele está aqui, ó, certo? Então, nesse ponto aqui, ó, passa o vértice da hipérbole. No ponto menos 3, que é esse ponto aqui, passa o vértice do outro ramo da hipérbole. Esse aqui, ó, 2, ele está nesse eixo imaginário aqui, ó. Então, tenho 2 aqui e tenho para baixo aqui, eu tenho menos 2. O que faltou nessa aqui? Faltou apenas quem é o foco, né? Faltou determinar aqui o foco F2 e o foco F1. Os demais elementos estão presentes. É necessário calcular esse comprimento aqui, ó. Precisa se calcular esta medida aqui, ó. Então, tem que a distância do centro até o vértice ele chama A distância do centro até esse ponto aqui, que está no eixo imaginário, chama-se B, e esse comprimento aqui em azul, ele vale C. O que eu tenho aqui? Tenho aqui um triângulo retângulo, certo? Se eu tenho um triângulo retângulo, eu posso aplicar o quê? Teorema de Pitágoras, né? Então, tenho que C ao quadrado é igual a B ao quadrado mais A ao quadrado. Esse C é o valor que eu quero determinar. O A, eu tenho ali que ele vale 2, então 2 ao quadrado, mais o B. Eu tenho que o B vale 3, então 3 ao quadrado. Então, C ao quadrado vale 4 mais 9. Então, C ao quadrado vale aqui 13. Então, C equivale a mais ou menos a raiz de 13. Então, esse foco aqui, ó, nessa parte, ele está sobre o ponto raiz de 13, coordenadas raiz de 13, 0. E o ponto F2 possui coordenadas menos raiz de 13 e 0. Esses são os focos desta hipérbole. Vamos fazer esse exemplo. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui uma equação, que é a equação de uma hipérbole. Então, aqui x² menos 4y² mais 16 igual a 0. Esta é a equação da hipérbole. Vou escrever naquela forma reduzida primeiro. Então, vou pegar aquela equação ali em cima, tem x² menos 4y² mais 16 igual a 0. Então, aqui fica x² menos 4y² igual a menos 16. Então, tem aqui x² dividido por 16, por menos 16, menos 4y² dividido por menos 16 é igual a menos 16 dividido por menos 16. Então, vou ter o quê? Vou ter x² menos 16, né? Então, vou passar esse menos para cima aqui e vou colocar o 16 como sendo 4². Divisão de dois negativos ali vai ficar um número positivo, né? Eu tenho 4 sobre 16. 4 sobre 16 eu posso escrever como sendo y² aqui sobre 4. Simplifiquei aqui por 4 em cima e embaixo. Eu tenho a divisão de menos 16 com menos 16. Isso dá 1. Reescrevendo aqui então, vou ter aqui y², que é a parte positiva, né? Esse 4 eu vou escrever como sendo 2². Aqui eu vou colocar menos x² sobre 4². Isso vale 1. Então, o que acontece é que a parte positiva está aqui, está no y. Isso significa o quê? Significa que os focos estão sobre o eixo y. Então, vou colocar aqui x, aqui eu vou colocar y, um esboço, né? Então, vou ter o quê aqui? 1, 2. O vértice também, né? O vértice está sobre o eixo y. Então, o vértice passa aqui, então, ela vai ser mais ou menos aqui assim. E o outro vértice vai estar aqui no menos 2. Então, vai estar para cá. Ela vai ter essa forma aqui. Então, aqui vai ser 2 aqui. E aqui é menos 2. Então, já sei que o vértice A1, ele vale quanto? Ele vale 0 para x
2 para y. O vértice A2 ele vale 0 para x e menos 2 para y. Encontrei os vértices, certo? O imaginário aqui, ele vale ali 4 ao quadrado. Então, significa o quê? Eu tenho aqui 4, 2 aqui, 3, 4. Então, tem 4 aqui. Aqui tem 1, 2, 3, 4. E menos 4 aqui. Então, fechando aqui, vamos fazer um retângulozinho, como estava naquele desenho ali. Então, tem aqui. Traça esse retângulo aqui. Certo? Então, o que eu preciso determinar aqui? Eu preciso determinar esse foco aqui, ó, o F1 aqui, e preciso determinar o foco F2 aqui. Então, como que eu determino o foco? Eu sei que esse tamanho aqui, daqui até aqui, ele recebe o nome de B. Esse aqui, daqui até aqui, ele recebe o nome de A. Esse tamanho aqui, ó, de F1 até o centro, ele é a mesma distância desse vértice aqui até esse ponto aqui. Ele é determinado como sendo C. Então, tem um triângulo retângulo ali. Então, vou ter a hipotenusa, que é o C ao quadrado, igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, tenho que C ao quadrado. O A, quanto vale o A? O A vale 2, então 2 ao quadrado, mais o B. Quanto vale o B? B vale 4, então 4 ao quadrado. Então, C ao quadrado é igual a 4 mais 4 ao quadrado, 16. Então, C ao quadrado é igual a raiz. Então, C ao quadrado é igual a 20. Então, C é igual a mais ou menos raiz quadrada de 20. Então, esse C eu posso escrever ainda como sendo mais ou menos. Aqui fica 2 raiz de 5. Então, o que acontece aqui? Esse ponto aqui, no eixo y, ele vale 2 raiz de 5. Então, o foco F1, ele vale quanto? Ele vale 0 para x, 2 raiz de 5 para y. O foco F2, ele está aqui no 0 para x e menos 2 raiz de 5 para y. Então, esses são os focos F1 e F2. O que é a excentricidade? A excentricidade é determinada como sendo C sobre A. Então, essa excentricidade é C sobre A. Então, C vale quanto? Calculamos aqui que ele vale 2 raiz de 5. E o A vale quanto? O A vale 2. Então, a excentricidade vale raiz de 5. Né? Simplifiquei por 2, ficou raiz de 5. O que falta determinar ainda? As equações das assíntotas. Para determinar essas equações aqui, ó, basta eu pegar esta equação que está aqui, esta aqui, e vou fazer da seguinte forma aqui. Vou pegar aqui então y ao quadrado sobre 2 ao quadrado e vou colocar aqui, ó, igual a x ao quadrado sobre 4 ao quadrado. Viu? Desconsiderei 1 aqui, maneira mais simples de fazer. Peguei y quadrado sobre 2 ao quadrado igual a x quadrado sobre 4 ao quadrado. Vou simplificar isso aqui. Então, vou ter o quê? Vou ter y ao quadrado igual a x ao quadrado sobre 4. Então, passei esse 2 ao quadrado aqui, que é 4, multiplicando aqui. Então, simplifiquei tudo por 4, em cima e embaixo. Então, ficou y ao quadrado igual a x quadrado sobre 4. Então, y vai ser quem? Mais ou menos raiz quadrada de x quadrado sobre 4. Tirando essa raiz aqui, eu tenho que y é igual a mais ou menos raiz quadrada de x quadrado é x, raiz quadrada de 4 é 2. Então, estas aqui, né, essas duas retas, uma é y igual a x sobre 2, positivo, é uma assíntota. A outra é y igual a menos x sobre 2, é a outra assíntota. Mais um exemplo aqui agora. O que acontece aqui? Vou pegar aquela equação, x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 4. E vou escrever na forma reduzida, certo? Vou dividir tudo aqui por 4. Então, vai ficar o quê? Fica x ao quadrado sobre 4 menos y ao quadrado sobre 4 igual a 1. Posso reescrever isso aqui como sendo x ao quadrado sobre 2 ao quadrado
menos y ao quadrado sobre 2 ao quadrado igual a 1. Ok? Só reescrevi. Então, vou marcar aqui o eixo x, y aqui. Aqui é x e aqui é y. O que acontece agora? A parte positiva aqui, ó, é essa que está com x aqui, né? O x ao quadrado sobre 2 ao quadrado é positivo. Então, os vértices e o foco vai estar no eixo x. Como é 2 ao quadrado ali, então vou ter um vértice aqui e vou ter outro vértice aqui. Então, vai ser desta forma aqui. Então, aqui o vértice A1 aqui, está aqui. E aqui tem o vértice A2. Então, aqui, vamos colocar o vértice A1. Quem que é o vértice A1? Ele é 2 para x e 0 para y. O vértice A2, ele é menos 2 para x e 0 para y. Então, o primeiro vértice é esse. O outro, eu tenho aqui o quê? Imaginário, né? Tenho aqui 2 ao quadrado, certo? Então, vou ter 2 aqui, como é negativo ali, vou ter esses 2 aqui. Vou ter um 2 aqui e vou ter outro 2 aqui, menos 2 aqui. Então, esse outro ponto aqui está no eixo imaginário, né? 2 e menos 2. Vou desenhar agora aquele retângulozinho ali, ó. Nós fizemos no exemplo anterior. Então, fechei aqui o meu retângulo. E o que eu vou ter aqui? Ó? Eu tenho essa distância aqui, ó, do ponto 2 aqui, 0, no ponto 0 para x e 2 para y, até esse A2 aqui, que é 2 para x e 0 para y. Essa distância aqui, esse comprimento aqui, ele é a mesma coisa do comprimento desse centro aqui até esse foco aqui, ó. Então, esse aqui é meu foco, vou colocar de F2 aqui. E aqui o foco F1. Então, esse tamanho aqui, vou chamá-lo de C. Esse aqui que vale 2, ele é meu A. Esse aqui também vale 2, é meu B. Então, pelo teorema de Pitágoras, eu tenho o quê? Eu tenho que C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. O valor de C eu não sei, o valor de A eu sei que é 2, então 2 ao quadrado mais o B, que é 2 ao quadrado. Então, tenho que C ao quadrado é 4 mais 4. Então, tem que C ao quadrado é igual a 8. Então, C é igual a mais ou menos raiz quadrada de 8. Então, C é quem? Ele é 2 raiz de 2, né? Mais ou menos 2 raiz de 2. Então, esse foco aqui, o foco F2 ali, ele é quem? Ele é 2 raiz de 2 para x e 0 para y. O foco F1, ele é menos 2 raiz de 2 para x e 0 para y. Certo? Então, determinamos aqui o vértice, que é esse aqui, que está em cima desse ponto A1 e A2, são os vértices. Os focos são esses aqui. A excentricidade é dada como sendo C sobre A. Então, a excentricidade é o C. Quem que é o C? Ele é 2 raiz de 2 dividido pelo A. O comprimento de A vale 2. Então, a excentricidade vale raiz de 2. O que precisa fazer ainda? Fazer a equação das assíntotas. Então, o que eu faço ali? Eu vou pegar essa equação que está aqui, ó, bem aqui, x ao quadrado dividido por 2 ao quadrado, menos y ao quadrado dividido por 2 ao quadrado igual a 1. Vou pegar essa equação ali e fazer a seguinte dinâmica aqui. Ó. Então, menos y ao quadrado sobre 2 ao quadrado igual a 1. Eu vou igualar essa parte aqui só. Isso aqui como sendo igual. Então, vou ter x quadrado sobre 2 ao quadrado igual a y ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Isso aqui vai reduzir a x quadrado igual a y ao quadrado, ou seja, isso aqui vai ser y ao quadrado igual a x ao quadrado, só troquei ele só. Y é quem? É mais ou menos raiz quadrada de x quadrado. Então, y vai ser quem? Mais ou menos x. Então, tem uma assíntota como sendo a reta y igual a x, e a outra assíntota é a reta y igual a
menos x. Então, esse aqui é o nosso último exemplo.